Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula no canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai continuar aquela série de vídeos que eu prometi para você, falando sobre fonte simétrica. E nessa aula de hoje eu vou te apresentar um circuito de uma fonte simétrica. Tá? Utilizando os conhecimentos que a gente viu lá no nosso curso de diodos, mais especificamente na parte quando a gente fala de retificadores. Tá? Então, se você ainda não viu essa playlist de diodos, a parte de retificadores, recomendo fortemente que você assista, porque a gente vai utilizar conhecimentos que a gente mostrou lá e vai utilizar aqui para a gente dar essa aula de hoje para você. Tá legal? Você entender bem direitinho, bem profundamente, bem tranquilamente isso aqui, para que você possa estar entendendo bem direitinho como é que funciona a tua fonte simétrica. Tá? Na aula passada que a gente falou sobre a fonte simétrica, a gente falou sobre o que é a fonte simétrica, para que serve e o circuito básico dela. Hoje você vai entender como montar uma fonte simétrica, o circuito propriamente dito, utilizando dispositivos eletrônicos, conforme a gente já mostrou em nossas aulas anteriores. Tá legal? Antes da gente discutir um pouquinho, como é de praxe, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? E é interessante, né? É importante você compartilhar esse conteúdo com quem você gosta. Por que isso? Isso vai estar ajudando a gente bastante a impactar cada vez mais pessoas com esse conteúdo. Né? A gente está buscando ser um dos canais mais influentes do Brasil nessa parte de conteúdos de engenharia elétrica, da área elétrica. Nós temos um dos canais mais acessados de cálculo numérico, um dos cursos mais acessados de cálculo numérico, um dos melhores cursos de MOSFET, curso completo de eletricidade e magnetismo, de amplificadores operacionais, de circuitos para comunicações. Então, assim, a gente tem playlists completas aqui para você. Tá? E quanto mais você compartilha isso com outras pessoas, eu recebo mensagens de pessoas do Brasil todo agradecendo o nosso conteúdo. Eu fico muito feliz por isso e agradeço demais você estar comigo nessa jornada. Tá? Isso vai ajudar bastante a gente crescer cada vez mais, impactar cada vez mais pessoas e motivando, né? Claro, incentivando a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo de valor para você. Porque esse conteúdo aqui eu faço justamente para você, para ajudar você na sua jornada. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre circuito de uma fonte simétrica. Tá? Olha só, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui a fonte de alimentação, que seria a tua rede elétrica. Tá? Você tem um transformador aqui. E veja, essa fonte simétrica aqui, então a gente está fazendo com um transformador que é center tape. Professor, não sei o que é transformador center tape. Falei sobre isso lá nas nossas aulas de circuitos retificadores. Tá? Retificador de onda completa com center tape. Dá uma olhada lá nessa aula que você vai gostar e eu estou falando sobre esse transformador lá. Tá legal? O que é que acontece? Olha só. Então você tem um transformador com center tape aqui. E aí você tem essa configuração aqui de circuito. Se você for perceber, eu coloquei aqui uma tensão alternada aqui em cima e outra embaixo. Tá? VAC é a tensão alternada, né? Gerada pela transformação. Né? O meu transformador, né? A relação de transformação do meu transformador, pegando essa tensãozinha alternada e transformando para essa tensãozinha VAC aqui. Tá? Nesse momento você não precisa saber o valor dela, porque a gente está fazendo literal só para você entender a dinâmica da fonte simétrica desse circuito, né? Para você entender o resultado que ela vai te trazer. Tá? E aí o que é que acontece? Olha só. Nessa parte de cima, percebe, né? A gente já falou na aula passada, né? Que a gente tem, no terminal de cima, a gente vai ter o mais VCC, no terminal de baixo a gente vai ter o menos VCC, ou a tensão negativa, aqui vai ter a positiva, e aqui no meio, no centro, você vai ter a tua referência. Desse mesmo jeito que a gente mostrou na aula passada. Um circuitinho, a forma básica da tua fonte simétrica, a gente mostrou mais ou menos desse jeito. Só que, no circuito de cima, se você parar para observar, eu tenho um diodo aqui, tem um capacitor de filtro e a carga. Tá? Isso é um retificador de meia onda. Mostrou isso para você nas aulas anteriores. Tá? Se você verificar essa topologia desse circuito aqui, isso aqui é um retificador de meia onda. Da mesma forma, essa parte de baixo. Tá? Você tem capacitor de filtro, a carga, e aqui ó, o diodinho. Nessa posição aqui, polarizado dessa forma, você tem um retificador de meia onda, só que negativo. Vai te dar uma tensão negativa aqui. E aí o que é que acontece? Esse teu circuito de uma fonte simétrica, ele está utilizando um retificador de meia onda, um circuito de retificador de meia onda para funcionar, tá? E aí o que é que acontece? Vamos fazer uma pequena análise aqui. A tua VAC é essa tensão alternadinha aqui, ó. A tua VAC é essa tensão alternada aqui, ó, que está aqui, ó. Tá? Essa tensão alternada. E ela vai te fornecer basicamente esse resultado aqui, tanto para V1
quanto para V2. V1 vai ser a tua tensão positiva e percebe, né? O resultado é bem parecido, para não dizer igual, ao que a gente mostrou nas nossas aulas lá de circuitos retificadores. Eu estou utilizando exatamente o que a gente trabalhou lá, tá certo? Estou pegando o resultado e trazendo para cá. Percebe? Esses circuitos mais complexos que a gente trabalha, já até falei sobre isso em aulas anteriores, é uma combinação de configurações que você já conhece. Então, se você já conhece a configuração do retificador de meia onda, eu combinei, fiz duas combinações aqui e me deu a fonte simétrica. Tá? Então, você faz essa combinação e você vai ter o resultado que você está buscando, tanto para a tensão positiva, quanto para a tua tensão negativa. Professor, e por que a forma de onda é dessa forma? Porque aqui você tem um retificador de meia onda, e o que é que a gente mostrou lá? Que aqui no retificador de meia onda você vai ter o carregamento do capacitor, mas ele vai descarregar na tua carga. Então, você vai ter o carregamento do capacitor e ele vai descarregar na tua carga. Vai ter o carregamento do capacitor e ele vai descarregar na carga. E é assim que funciona o teu retificador de meia onda. Percebe que o tempo de descarregamento aqui é como se eu estivesse carregando aqui, ó, e fazendo esse descarregamento chegar até aqui. Por quê? Porque é apenas na metade da onda que é retificada. Metade da onda retificada. Em que sentido? Imagina, eu tenho o semiciclo positivo, semiciclo negativo. Semiciclo positivo aqui. Tá? No semiciclo positivo vai estar assim, ó. Vai estar o mais aqui, o menos aqui, o mais aqui e o menos aqui. Tá? No semiciclo positivo, então, percebe que a corrente vai circular no sentido preferencial de circulação de corrente pelo diodo. Então, ela vai fluir, ela vai circular nesse sentido aqui. Tá? E aí o meu capacitor vai carregar. Tá legal? Da mesma forma, o diodo de baixo, né? Vai circular nesse sentido aqui e a corrente vai passar no sentido preferencial de circulação de corrente pelo diodo. Só que a tensão que vai estar em V2 vai ser tensão negativa, ou seja, ele vai carregar negativamente aqui, vai carregar, né? Vai carregar e depois vai descarregar na carga. Vai carregar, descarregar na carga, só que com a tensão negativa, tá? Tanto para V1 quanto para V2. Foi assim que a gente viu lá na playlist de diodos, na parte de circuitos retificadores. Tá? Então, quando você coloca esse mais e esse menos, você vê que esses diodos eles vão conduzir, tá certo? Só que na forma de um retificador de meia onda. Professor, mas por que de retificador de meia onda? Porque é o seguinte, isso aqui é no semiciclo positivo. Deixa eu retirar aqui para você. Quando eu estou no semiciclo negativo, vai ficar dessa forma, né? Olha só isso. Vai ficar dessa forma aqui o teu center tape. E aí percebe, quando eu tenho menos aqui no ânodo, o meu diodo vai estar polarizado reversamente. Quando eu tenho o mais aqui no cátodo, o meu diodo vai estar polarizado reversamente. E ele não vai deixar passar essa corrente. Então, a circulação de corrente pelo diodo, ou seja, ele vai conduzir apenas no semiciclo positivo. Tá? E o outro, ele não vai estar conduzindo. Por isso que é um retificador de meia onda. Tá legal? Então, por isso, ó, que eu tenho esse carregamento e ele descarrega até o próximo ciclo. Tá? Até o próximo ciclo positivo. Tá? Por isso que o meu desenhozinho ó, tem essa demorazinha aqui. Ó. Tá legal? E do mesmo jeito vai ocorrer no semiciclo negativo. Então, como é simétrico, o que está acontecendo do lado positivo aqui, ó, como é simétrico, você espelha para o lado negativo. Simples assim. Tá? Porque é uma fonte simétrica. Tá legal? Então, com essa análise, e aí para você pegar de forma mais profunda, é interessante que você assista às nossas aulas anteriores. Por quê? Porque lá eu faço uma análise bem minuciosa de como funciona o retificador de meia onda, como é que eu gero essas formas de onda. Tá? Aqui eu já estou utilizando o resultado que eu estou mostrando lá. Tá certo? Então já estou considerando que você sabe, você já assistiu. Então é importante que você assista, porque os conteúdos atuais são dependentes dos anteriores. Tá? Mas a tua fonte simétrica você faz dessa forma aqui. Nesse caso, utilizando um retificador de meia onda. Beleza? Já conhecia esse circuito? Coloca aqui nos comentários. Gostou dessa aula? Coloca aqui nos comentários também. Ela te ajudou na tua jornada? Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Tá legal? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula sobre fonte simétrica. Valeu e tchau, tchau.